Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live do projeto Estude com o Autor, da editora Juspod. Meu nome é Tatiana Scaranello, sou autora desse livro, Diálogo sobre Direito Tributário e Financeiro, segunda edição, da nossa querida editora Juspod. E nós já estamos na nossa aula de número 3. Nessa aula de número 3, que eu trago o assunto impostos, que esse assunto está lá contemplado no capítulo de número 1 do livro, eu escolhi um tema muito atual, que inclusive eu também abordo em outro capítulo do nosso livro, que é a reforma tributária. Mais precisamente, a segunda parte da reforma tributária que o governo federal enviou ao Congresso Nacional na semana passada. Hoje é dia 2 de julho e hoje completa uma semana que o ministro da Economia, então o ministro Paulo Guedes, enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que trata sobre o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o projeto de lei 2337 de 2021. Até tenho minha colinha aqui, gente, porque eu tenho estudado bastante com outros professores, outros advogados de referência na área do direito tributário, essa segunda parte da proposta. Então, durante essa semana toda eu fiquei me atualizando, ouvindo todas as partes, todas as correntes, os prós e os contras, e eu acabei, de fato, tendo um senso crítico de que essa segunda parte da proposta de reforma tributária do governo federal não é uma proposta muito agradável, principalmente aos investidores. Então, nós temos aqui, na verdade, um aumento da carga tributária. E eu vou mostrar para vocês, durante essa nossa live, durante essa nossa aula de atualização do livro Diálogo sobre Direito Tributário e Financeiro, segunda edição, o porquê que eu cheguei nessa conclusão. Bom, primeiramente, como vocês sabem, nós temos três projetos de reforma tributária tramitando no Congresso Nacional. Nós abordamos bastante no livro a PEC 45 de 2019, que é a minha preferida. Ela é fruto de um estudo de vários tributaristas, de várias pessoas de referência na área, como o professor Eurico, o professor Eduardo Salucci, o grupo de estudo da FGV, de Direito da FGV. Logicamente que nós temos várias críticas a essa proposta, principalmente da professora Tatiane Pizzinelli. Também nós temos a PEC 110. A PEC 110 ela foi proposta primeiramente no Senado, a PEC 45 na Câmara, e nós temos a reforma tributária do governo federal, essa proposta de reforma, que nós falamos que na verdade é uma proposta fatiada. E na verdade, gente, não é uma reforma propriamente dita. Por quê, professora? Porque não vai mexer no sistema tributário nacional como nós precisamos. Não é uma reforma significativa, mas nós falamos que é um pacotão tributário. E como vocês sabem, nós tivemos o envio do projeto de lei 3887 de 2020, que vem a instituir o CBS, que é uma contribuição. Eu abordo essa primeira parte da reforma tributária no livro, Diálogo sobre Direito Tributário e Financeiro, segunda edição. E como eu falei para vocês, nós temos algumas fases dessa proposta que o governo federal visa, de fato, a enviar para o Congresso Nacional. Então, abordei a primeira parte e agora a segunda parte você vai ter nessa aula de atualização do livro e live do projeto Estude com o Autor da editora Juspodium. Bom, primeiramente, nós temos alguns princípios que norteiam ou deveriam nortear essa proposta de reforma tributária do governo federal. Primeiro, anotei aqui para vocês a simplificação e menos custo. Por que simplificação? Ora, porque o contribuinte ele perde muito tempo, principalmente em relação às obrigações acessórias. Então, na verdade, o que onera bastante o contribuinte aqui no Brasil são as obrigações acessórias, são os livros contábeis, são todas as implicações que nós temos que tomar um certo cuidado, principalmente observando várias instruções normativas da Receita Federal do Brasil, para não cairmos em multa, né? Então, não sermos autuados, principalmente
somente pelo órgão federal. Então, essa questão das obrigações acessórias é algo que onera bastante o contribuinte, principalmente aquele que tem um anseio de investir no nosso país. Imagina um alemão que quer investir no país, ou um chinês, que agora, né, a China está, de fato, dominando o mundo, e não consegue compreender o nosso sistema tributário nacional, principalmente por conta das obrigações acessórias. E isso gera um elevado custo. Então, não apenas a situação de você pagar o tributo, mas também de você calcular, de você manter a sua escrituração contábil em dia. E nós temos aqui um outro princípio, que é o princípio da segurança jurídica. E é bem complicado falar sobre segurança jurídica no direito tributário, principalmente por conta da Receita Federal do Brasil, que emite várias instruções normativas, e também por conta das consultas, os pareceres que, de fato, a Receita ela acaba, né, publicando de acordo com cada processo de consulta. Então, muitas vezes a Receita ela muda de opinião sempre, e é algo que nos causa uma insegurança jurídica. Então, a segurança jurídica seria um princípio que, de fato, vem, né, a fundamentar essa reforma tributária, mas não é algo que nós estamos vendo aqui. Bom, a transparência é um outro princípio, assim como a equidade, diminuir as desigualdades no nosso país. E isso vocês vão ver na tentativa do governo federal de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, mas é algo que, para se ganhar um pouquinho, vai ter que se perder muito, ou seja, o contribuinte ele vai perder bastante, principalmente em relação à parte de investimentos, como eu vou mostrar aqui para vocês. Algo que desestimula cada vez mais a vontade de investidores estrangeiros de investir no nosso país, assim como, né, em consequência, a falta de geração de empregos e a retomada da economia. Não sei se vocês estão acompanhando os jornais, mas nós tivemos aí uma reação adversa da Bolsa de Valores em relação a essa proposta de reforma tributária do governo federal quanto ao imposto de renda da pessoa física e também do imposto de renda da pessoa jurídica. Um outro princípio que, na verdade, não está presente, mas seria um princípio que nós deveríamos adotar, é quanto à manutenção da carga tributária global. Na verdade, quando nós estamos vendo aqui a possibilidade da tributação de lucros e dividendos, nós vamos ter uma elevação da carga tributária efetiva, algo que é muito ruim para as pessoas jurídicas, que eu vou mostrar para vocês. Combate à evasão e à sonegação. Então, aqui, gente, o Brasil, a partir de normas que venham de fato a implementar uma segurança jurídica e também em relação a essa questão da tributação, vem de encontro aos anseios da OCDE. Então, essa questão da evasão e a sonegação é algo que nós precisamos de fato encarar nessa reforma tributária. Pois bem, então vamos começar aqui, né, com o nosso material, segunda parte da proposta da reforma tributária do governo federal. Eu fiz para vocês um quadrinho para a gente ir comparando, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu colocar o material. Então, esse quadrinho aqui, gente, é um quadrinho que nós vamos ver o assunto que está sendo tratado na reforma tributária, nessa proposta de reforma tributária do governo federal, como que é atualmente e como, né, no caso, ficaria se de fato nós tivéssemos, né, porque eu acredito que não vai passar, tá? Então é algo que não vai ganhar forças no Congresso Nacional, acredito eu, mas e se vier, né? Então nós precisamos estar preparados. Então é importante que nós tenhamos essa atualização. Então, como é atualmente, como ficaria com essa proposta de reforma tributária aprovada, essa segunda parte. Gente, então vamos acompanhando aqui esse quadrinho. Primeiramente, algo que eu destaco para vocês é a isenção do imposto de renda da pessoa física.
Atualmente, nós temos essa isenção para renda mensal inferior a R$ 1.903,98. Com a proposta do governo federal enviada na semana passada, nós teríamos essa faixa de isenção para renda mensal inferior a R$ 2.501. Então, perceba que aqui nós teríamos, né, uma faixa de isenção um pouquinho mais elevada, cerca de nem R$ 100, cerca, né, de mais de R$ 100 que nós podemos considerar de fato efetivo, né? Então a gente tem que levar sempre em conta a questão dos cálculos, mas que, ao meu ver, é mais uma questão de proposta populista, né? Para nós termos de fato algo que venha contemplar grande parte da população, mas que, se nós formos analisar de fato mesmo, esse ganho ele é bem pífio perto do que nós vamos perder com essa proposta. Do jeito que ela foi enviada ao Congresso Nacional, a perda ela vai ser muito superior ao que de fato nós vamos ganhar. Então aqui, gente, por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver mais adiante comigo que a tributação da pessoa jurídica ela vai ser mais elevada do que de fato nós estamos verificando atualmente sem essa proposta sendo aceita. Bom, além disso, voltando aqui para o quadro, sobre o desconto simplificado do imposto de renda da pessoa física, que nós temos aquela questão da porcentagem de 20%, hoje qualquer contribuinte pode optar. Então, em vez de você, durante um lapso temporal que você tem para recolher todos os seus documentos, enviar para sua contadora, para o seu contador, para verificar quanto que você vai ter que pagar, sempre no final de abril, e esse ano foi no final de maio, por conta da pandemia, e ano passado nós também tivemos no final de junho. Então, em vez de você verificar suas despesas médicas, suas despesas com escolaridade, enfim, você faz simplificado de 20%. Então, aqui em relação às despesas. Atualmente, qualquer pessoa pode fazer isso. Só que com essa proposta de reforma tributária, no que tange ao imposto de renda da pessoa física, veja, contribuintes com rendimento anual de até R$ 40 mil, que dá mais ou menos 3 mil e pouquinho por mês para cada contribuinte, se a sua renda chegar nesse patamar. Então, se você tiver uma renda de até R$ 40 mil anual, aí você pode fazer jus a esse desconto simplificado do imposto de renda da pessoa física. Então, veja que aqui é mais uma modificação. Outra coisa, atualização de imóveis em relação ao imposto de renda da pessoa física. Hoje, nós temos aqui o valor original de custo, tá? Então, sem aprovação da proposta da reforma tributária enviada na semana passada. Com a proposta, nós vamos ter aqui essa possibilidade de atualização de bens imóveis adquiridos até dia 31 de dezembro de 2020, desde que o contribuinte recolha 5% do imposto sobre o ganho de capital, que é a diferença, sendo uma adesão facultativa. Por que isso, professora? Ora, porque muitas vezes na sua contabilidade, aquele bem imóvel, ele está por R$ 10 mil. Quem compra um terreno por R$ 10 mil hoje, gente? Ninguém. Na época do meu avô, para vocês terem uma ideia, ele chegou a trocar uma bicicleta por um terreno na nossa cidade natal. Mas isso há muito tempo, mais de 50 anos, né? Hoje você não consegue. Mas muitas vezes na sua escrituração contábil, na sua contabilidade, tá lá R$ 10 mil. Só que, na verdade, o valor de mercado correspondente é 180 mil, 200 mil. Então, dá para você, de fato, fazer essa atualização desde que você pague aqui, a título de imposto de renda da pessoa física, 5% sobre a diferença do valor que está inscrito lá na contabilidade e o valor de mercado. Então, aqui, gente, é basicamente para você fugir daquela situação do ganho de capital. Tudo bem? Então, perceba que aqui é mais uma mudança que eu destaco para vocês. Uma outra mudança, que como eu falei para vocês, é em relação a essa faixa de isenção. Então, lembre-se que nós tivemos um aumento de até R$ 2.501 mensais, né? Então, para quem ofere essa renda, mas nós também tivemos aqui essa proposta quanto à questão da tabela progressiva. Deixa eu mudar para vocês aqui no material. Então, em relação
A alíquota, nós temos aqui uma atualização da tabela progressiva, veja. Então, além de nós termos o aumento da faixa de isenção, como eu falei para vocês, nós temos aqui uma alíquota de 7,5% para a faixa de R$ 2.500 a R$ 3.200, alíquota de 15% para a faixa de R$ 3.201 para R$ 4.250, alíquota de 22,5% para a faixa de R$ 4.251 a R$ 5.300 e uma alíquota, veja, de 27,5% para rendimentos superiores a R$ 5.301. Então, perceba que aqui, gente, nós tivemos, né, um aumento em relação à tabela progressiva da alíquota do imposto de renda da pessoa física. Essas alterações são alterações em relação ao imposto de renda da pessoa física. Mas nós também tivemos outras alterações em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica. Só que antes de nós adentrarmos, o que eu quero falar para vocês aqui é que nós temos um caso envolvendo a distribuição de lucros e dividendos. Atualmente, nós temos uma isenção em relação à distribuição de lucros e dividendos, tá, gente? Só que com a proposta, nós vamos ter que a distribuição de lucros e dividendos passa a ser, de fato, tributada. O Brasil é o único, se eu não me engano, um país a não tributar a distribuição de lucros e dividendos. Só que nós temos uma pressão, obviamente, da OCDE para tributar lucros e dividendos, essa distribuição, então, ok. Mas a intenção dessa tributação é para manter lucros e dividendos na pessoa jurídica. Então, suponha que eu tenho uma sociedade, eu recebo por essa PJ da sociedade, então, uma sociedade de advogados, né? Recebo por essa PJ, e aí eu tenho lucros e dividendos sendo distribuídos. Então, eu tenho uma declaração do imposto de renda da pessoa física, por exemplo, baixa. Por quê? Porque a contabilidade faz essa distribuição de lucros e dividendos, que, no caso, é isenta essa distribuição do imposto de renda da pessoa física atualmente. Só que, com a proposta da reforma tributária enviada pelo Congresso Nacional, pelo Governo Federal ao Congresso Nacional na semana passada, desculpem, nós temos que essa situação ela não será mais passível de isenção. Então, nós vamos ter a tributação numa alíquota de 20%, tá? Então, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, quando você tem uma distribuição da pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica de lucros e dividendos. Então, você tem uma alíquota de 20%. Só que aqui, gente, tem uma diferença. Veja, nós temos uma isenção para até R$20 mil por mês para os sócios de empresas enquadradas como micro e pequenas empresas. Então, cuidado, porque a proposta ela não traz a isenção para todos, mas apenas para sócios de microempresas e empresas de pequeno porte que recebam até R$20 mil por mês. Aí você não vai ter a tributação na alíquota de 20%. Cuidado, tá? ME e EPP. Se não tiver enquadrado como ME e EPP, vai sim ser tributado na alíquota de 20%. E outra situação aqui, nós vamos ter uma alíquota de 30% no caso de paraísos fiscais. Então, se nós tivermos aqui o indivíduo, né, investindo em paraísos fiscais. O interessante também que, como eu falei para vocês, a questão do combate às regras, né, de evasão de divisas, enfim, e a sonegação tributária, nós temos que essa proposta de reforma tributária do governo federal, ela inclui regras anti-diferimento, que são as regras CFC, que eu destaco para vocês. Então, para pessoas físicas que detenham investimentos em paraísos fiscais e regimes privilegiados. Por quê, pessoal? O interessante é que a mesma sistemática para as pessoas jurídicas vai ser aplicável aqui às pessoas físicas. Então, nós tivemos uma discussão que, inclusive, eu abordo para vocês no livro Diálogo sobre Direito Tributário e Financeiro, segunda edição, quanto à distribuição do lucro de pessoas jurídicas para coligadas e controladas. Então, nós tivemos
uma análise por parte do Supremo Tribunal Federal em relação a isso, de quando que incide de fato o imposto de renda. Será que é quando você obtém o lucro ou quando você distribui esse lucro para os sócios, né, por meio das coligadas e controladas? Então, nós temos aqui o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto às pessoas jurídicas, que é no momento de quando auferir o lucro. Lógico, porque você já tem a hipótese de incidência do imposto de renda, né, se tornando um fato imponível. Então, você tem o fato gerador, ok? Então, quando você aufere o lucro, aufere renda, detém lucro, aí você tem aqui a tributação do imposto de renda, e não no momento da distribuição. Então, veja, aqui é uma regra antes de ferimento, tá? Então, cuidado com isso. A mesma sistemática aplicável à pessoa jurídica, que já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, é aplicável em relação às pessoas físicas, que é o que a proposta de reforma tributária vem, de fato, a implementar. Ponto positivo isso, tá? Por quê? Porque está de acordo com a OCDE. Só que quando eu falo dessa distribuição de lucros e dividendos não estando mais isento, né? O que acontece? Acontece que a gente tem que analisar pela seguinte situação. Nos países membros da OCDE, como Estados Unidos, enfim, para você não ter, de fato, a saída do capital da pessoa jurídica, você tem essa tributação. Então, em vez de haver lucros e dividendos sendo distribuídos a uma pessoa física, a pessoa física mantém esse valor a título de lucros e dividendos na pessoa jurídica, reinvestindo. Então, em vez de eu ter a distribuição de lucros e dividendos para a pessoa física e ter uma declaração de imposto de renda baixa, eu mantenho na pessoa jurídica e eu compro máquinas como laptop, enfim, invisto na pessoa jurídica. Então, é esse o pensamento. Mas, no Brasil, esse pensamento, de fato, ele não é tão aceitável na prática, porque a gente é tributado em tudo. É uma carga tributária exacerbada. Então, seria uma forma de você ainda ter algo a receber que você possa utilizar no seu dia a dia. Por isso que essa isenção de lucros e dividendos, essa distribuição, por hora é benéfica. Por quê? Porque na prática nós já estamos sofrendo bastante com a elevada carga tributária. Então, quando você tem a tributação, na verdade você está aumentando a carga tributária. Por quê, professora? Ora, porque como vamos ver, há uma diminuição da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Vai chegar até 10% e é RPJ em 2023. Então, hoje 15%, para 2022 seria 12,5% e também chegando a 10%. Mas lógico que nós mantemos aquele adicional de 20%, né? Só que essa alíquota, ela vai incidir após a tributação de lucros e dividendos. Então, você não pode levar em consideração essa alíquota apenas do imposto de renda da pessoa jurídica, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Porque essa não é a alíquota efetiva. Atualmente, nós temos uma alíquota efetiva de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido, a gente tem que pensar, né, nesse bis in idem, que chega a 34%. Mas nós vamos chegar até 43% em 2023. Então, nós vamos ter sim uma elevação da tributação da pessoa jurídica, algo que não é benéfico. Perceba que é para manter, né, aquela popularidade do governo quanto à faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. Você vai onerar mais a pessoa jurídica e, consequentemente, você não vai ter investimento estrangeiro e também das próprias pessoas jurídicas aqui no nosso país, né? Em relação à abertura de mais vagas de emprego, enfim. Então, é algo que nós estamos tendo de problema. Mas, voltando a essa situação aqui, como eu falei para vocês, em relação a essas regras anti-diferimento, né? As regras CFC, por conta dessa tributação, nós vamos ter que as pessoas físicas titulares de empresas offshore, de paraísos fiscais, né, no caso, imposta a tributação automática dos resultados auferidos no exterior, independentemente da efetiva distribuição de resultados, ou seja, de lucros e dividendos. Gente, isso é o embrião dessa proposta. Tudo vocês vão ver, independentemente de distribuição de lucros
e dividendos, tá? Bom, essa é a situação envolvendo as pessoas físicas. Lógico que agora nós vamos para as pessoas jurídicas e eu já trago para vocês aqui uma tabelinha envolvendo o imposto de renda da pessoa jurídica. Gente, como eu falei para vocês, aqui que mora a situação mais complicada para a gente. Por quê, professora? Ora, porque você está vendo aqui, né? Uma alíquota de 15%, como eu falei para vocês. Então, hoje, 15% é a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, mas nós temos um adicional de 10%. Todo mundo praticamente paga esse adicional de 10%, tá? Só que, o que acontece? Quando nós olhamos para imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, nós não vamos olhar apenas para a alíquota de 15% de imposto de renda da pessoa jurídica. Porque vocês sabem, imposto de renda da pessoa jurídica anda conjuntamente com a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá lá no livro, no capítulo de número 1. Então, hoje, nós temos aqui uma alíquota de 34%, tá, gente? Isso é muito importante que você saiba. E a proposta de reforma tributária, como está aqui, ela vai sofrer, né, essa alíquota, uma redução gradual de 2,5% no ano até 2023, que vai atingir 10%. Então, eu até fiz os cálculos e me permitam aqui, né, a minha colinha. Quando eu falo em 2022, o próximo ano, quando eu me refiro a uma alíquota de 12,5% de imposto de renda da pessoa jurídica, eu tenho que pensar aqui no adicional. Então, na verdade, é 22,5%. Quando eu penso em 2023, eu penso em 10%, mais 10% de adicional, chegando a 20%, tá? Só que a alíquota final, depois que nós temos a tributação de lucros e dividendos, tá? Então, cuidado, porque nós já vimos essa situação envolvendo as pessoas físicas, eu vou ter aqui uma alíquota final em 2022 de 45,7%, tá? Cuidado. E em 2023 de 43,2%. É basicamente isso, essa alíquota final. Lembrando que nós temos a alíquota de 20%, que é a regra em relação à distribuição de lucros e dividendos de pessoa jurídica para pessoa física, como no caso eu aqui acabei de mencionar, como também de uma pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica. E aí, gente, nós temos essa situação de tributação na fonte, envolvendo essa situação, né, da incidência do imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos. Cuidado, que é um ponto que eu trago aqui para vocês. Bom, um outro ponto interessante, como eu sempre falo, né? O imposto de renda da pessoa jurídica andando junto com a contribuição social sobre o lucro líquido, que hoje nós temos aqui essa apuração e recolhimento anual ou trimestral. Então, é uma opção. Só que, com essa proposta, nós não vamos ter mais essa opção. Por quê, professora? Porque obrigatoriamente a apuração vai ser trimestral. Então você não vai ter mais essa faculdade. Tome cuidado com isso, porque isso é um ponto que eu destaco aqui. E por que, professora, isso é benéfico para o governo? Ora, porque você, na verdade, está trabalhando aqui com uma antecipação. Então, em vez de você apurar e recolher anualmente, que, né, no caso, no lucro real, você tem essa possibilidade, não. Você vai apurar trimestralmente, tá? Então, veja aqui, né? É algo que eu destaco para vocês, para a gente ter, de fato, né, essa extinção da antecipação da sistemática das antecipações mensais. Uma outra situação também é quanto ao mais-valia de ativos e o goodwill. Nós temos aqui a questão do ágio também. Hoje nós temos a possibilidade de serem dedutíveis. O que é o ágio, professora, que aqui de fato é o que nos interessa? Bom, ágio é quando nós temos o valor da empresa menos o valor contábil, tá? Então, o valor da empresa é aquele valor que nós temos avaliado. Agora, o goodwill, aqui, nesse caso, é o valor da empresa avaliado menos o valor de mercado. Quando eu falo de ágio, gente, nesse caso do mais-valia, atualmente nós temos a possibilidade da dedução. Só que, com a proposta de reforma tributária, isso vai acabar. Você não vai ter mais essa possibilidade
da dedução do ágio, algo que é muito complicado, tá? Então, veja aqui a observação que eu faço. O goodwill não será mais dedutível a partir de janeiro de 2023. Nós vamos ter essa limitação da dedutibilidade goodwill somente para aquisições realizadas até 31 de dezembro de 2021, com incorporação corrida até 31 de dezembro de 2022. E aqui também quanto a essa questão do ágio, tá? Então, muito cuidado com isso, porque essa situação envolvendo as reorganizações societárias é algo muito comum na prática. Então, se você tem uma pessoa jurídica que compra outra pessoa jurídica, você não vai ter essa possibilidade mais de dedução a partir de 2022, tá, gente? E isso vem a desestimular, de fato, a aquisição de empresas. É muito ruim isso para essa parte de reorganizações societárias, ainda mais na época de crise que nós estamos vivendo, quando você tem a aquisição de uma pessoa jurídica pela outra para fim de dedução e no imposto de renda da pessoa jurídica é algo que nós vamos ter aqui na extinção, verificando a extinção dessa situação com essa reforma tributária, de fato, essa proposta, se ela vir de fato a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, é algo assim que não é benéfico para investidores, tá, gente? Bom, fora isso, voltando aqui para o nosso material, a nossa tabelinha, nós temos aqui a amortização de intangíveis, né? Então, nós não temos um prazo atualmente para haver essa amortização. Então, cuidado com isso, em relação à aquisição de ativos intangíveis. Lá na proposta, nós vamos ter um prazo mínimo de 20 anos para essas deduções, ok? A mesma situação aqui envolvendo o ganho de capital indireto por não residente no Brasil. Gente, aqui nós não temos hoje na nossa legislação, tá? O artigo 26 da Lei 10.833 de 2003 traz apenas os ganhos de capital diretos, né? Obtidos no Brasil, que estariam sujeitos a essa tributação. Só que com a proposta, nós vamos ter uma alíquota de 15% a 22,5%. Então, nós temos essa possibilidade da tributação de ganho de capital indireto por não residentes no Brasil. Então, cuidado, que é mais uma situação que vem, de fato, a desestimular aqui o investimento estrangeiro no nosso país. Então, a reforma tributária, essa segunda parte, ela, de fato, não é tão benéfica como nós, né, estávamos ouvindo por conta da tabela do imposto de renda da pessoa física. É uma maquiagem que por trás dessa maquiagem nós temos algo que é muito feio, né? Se nós formos ver de fato, e realmente é feio, porque na atual situação que nós estamos vivendo da pandemia, se essa proposta de fato ela vir a ser aprovada, nós não vamos ter uma recuperação econômica efetiva, tá? Então, os tributaristas todos estão criticando, nós estamos nos manifestando contrariamente a essa proposta, essa segunda parte. A primeira parte também, eu não sou de acordo com a CBS, tá? Então, eu já até, inclusive, fiz uma live para vocês, gravei aula, tá lá no livro. Mas aqui a segunda parte também, ela deixa muito, mas muito mesmo, a desejar. Então, o que nós estamos vendo é o aumento efetivo da carga tributária. E mais uma vez aqui em relação aos juros de capital próprio. Hoje nós temos que é uma despesa dedutível, lógico, observando os limites que a nossa legislação ela nos traz. Mas com a proposta não vai ser mais dedutível. Então, você tem aqui uma despesa que ela se tornará indedutível. E isso, gente, vem acarretar, lógico, uma oneração ao contribuinte, às pessoas jurídicas. Então, mais um ponto aqui negativo que essa proposta ela traz às pessoas jurídicas. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é quanto à indedutibilidade que nós estamos vendo em relação aos planos de ações a sócios e dirigentes. É muito comum que nós tenhamos, né, o pagamento
de administradores das pessoas jurídicas por meio de ações. Então, é uma maneira de você vincular a pessoa física, aquele administrador, na pessoa jurídica, para você, de fato, né, ter um engajamento e tudo mais. Então, a pessoa jurídica, ela paga aquele administrador por meio de ações, de suas ações. E é uma despesa que atualmente ela é dedutível. Só que com a proposta de reforma tributária, nós vamos ter aqui que se tornará uma despesa indedutível. Então, muito cuidado, porque em relação a esses administradores, é uma despesa indedutível. Só que em relação aos empregados, então vejam, não estou falando de administradores aqui, estou falando de empregados, se tornará de fato uma despesa dedutível. Então, cuidado, que é mais um ponto que nós temos aqui, que os advogados tributaristas acabam de fato criticando, tá, gente? Bom, além dessa situação toda, nós temos aqui que o lucro real vai ser a regra. Não que nós tenhamos a extinção do lucro presumido, pelo contrário, ele vai continuar, tá? Vai continuar, mas o lucro real vai ser a predileção. Por exemplo, a questão das imobiliárias. Então, imobiliárias passam a ser tributadas pela sistemática do lucro real, a apuração do lucro real, não mais lucro presumido. E isso é muito ruim para o setor, por quê? Para você ter a opção do lucro real, o interessante é que você tenha despesas para serem abatidas, né? Então, para você deduzir. Então, você verifica de fato qual que foi o seu lucro, diferentemente do lucro presumido, tá? Então, é uma situação que você tem aqui maior trabalho por parte dos contadores. Então, é algo que vai te onerar na contabilidade, você vai ter que pagar mais para o contador e que muitas vezes não é vantajoso, porque dependendo da sua área, dependendo da sua atividade, você não gera despesa para você deduzir. Então, é muito melhor o lucro presumido, porque te poupa, né, horas de contabilidade e também o pagamento do contador. Sempre é mais em conta do que o lucro real. E em relação ao lucro presumido, toda a escrituração contábil agora, com essa proposta, vai ser exigida. Algo que atualmente você não precisa ter uma escrituração contábil tão detalhada, tá? Então, você de fato, mesmo estando na situação de apuração pelo lucro presumido, você vai ter uma escrituração contábil muito mais detalhada do que atualmente nós temos, tá, gente? Então, essa manutenção da escrituração contábil em dia para a pessoa jurídica optante do lucro presumido, que hoje é muito mais simples do que em relação ao lucro real, vai ser algo totalmente diferente caso essa proposta ela seja aprovada. Bom, uma outra coisa que nós temos aqui é uma tentativa de harmonização das bases de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda da pessoa jurídica, mas é uma tentativa, não quer dizer que isso vai dar certo. E como vocês sabem, essa questão da base de cálculo envolvendo a contribuição e o imposto é algo que demanda muita discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bom, fora essa situação toda que eu acabei de falar aqui para vocês, nós temos aqui novas normas, novas regras em relação à distribuição disfarçada de lucro. Essa proposta, gente, essa segunda parte tem mais de 30 páginas, tá? Então, é bem extensa. Eu confesso a vocês que eu não li inteira, tá? Eu li quase, mas a redação ela é bem complexa, ela é bem difícil também de compreender. Mas algo que me chamou a atenção é o seguinte: quando você tem aqui, por exemplo, um perdão de uma dívida, né, por parte da pessoa jurídica, para a Receita Federal, isso é uma distribuição disfarçada de lucro. Então, na verdade, nós teríamos aqui, a partir dessa proposta, uma tributação, gerando uma tributação. Gastos em benefício da pessoa ligada, ou seja, de um funcionário. Você também tem aqui, no entendimento dessa proposta de reforma tributária, uma distribuição disfarçada de lucro. E algo que também gera tributação, tá? Mas, gente, às vezes a pessoa jurídica tem que perdoar a dívida, é questão de negócios, tudo. Então, lógico,
80% é distribuição disfarçada de lucro, gera tributação. Mas não dá para a gente generalizar, a gente tem que verificar caso a caso. Então, uma coisa é o papel, outra coisa é a prática. É algo que nós temos que levar em consideração o mercado. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui tributação na fonte, né? Indedutibilidade dos valores considerados. É algo que eu destaco para vocês. Bom, uma outra situação, deixa eu ver se eu coloquei aqui no material. Deixa eu pôr aqui no material para vocês. Em relação às reorganizações societárias. Isso aqui que eu queria falar para vocês em relação aos bens. Bom, gente, o que acontece? Em relação à reorganização societária, integralização de participações societárias em pessoas jurídicas brasileiras e empresas no exterior, nós hoje temos o artigo 22 da Lei 9.249 de 95, que prevê a devolução de bens aos sócios da pessoa jurídica com base no valor patrimonial de ativos. O que significa isso, professora? Ora, se eu tenho um sócio que quer sair da pessoa jurídica e eu tenho que devolver o patrimônio, eu devolvo ou pelo valor de mercado, né, no caso de ativos, ou pelo valor da contabilidade, que está na contabilidade. Isso hoje. Só que com a reforma tributária proposta pelo governo, né? Sempre tenho que falar isso para vocês, essa devolução somente ocorrerá por meio do valor, lógico, avaliado pelo mercado desse bem. Então, não mais haverá essa possibilidade de opção quanto ao valor contábil, tá? Então, é algo que eu destaco aqui para vocês. É um ponto que também está sendo bem discutido entre nós, tributaristas. E por que isso, professora? Por que o governo federal ele prevê essa mudança? Gente, para haver aqui no caso, né, uma arrecadação tributária superior, tá? Para nós termos aqui uma arrecadação mais eficaz, lógico. Nós estamos vendo o prejuízo que a pandemia está gerando a todos os países do globo terrestre, principalmente o Brasil, por conta da morosidade quanto à vacinação. Enfim, outras situações que aqui a gente não tem que levar em consideração a questão política, mas a realidade dos fatos. E está gerando um custo muito elevado. E por conta desse custo, a arrecadação tributária ela só tende a aumentar cada vez mais. Então, quando você tem essa questão da devolução do patrimônio, mas não pelo valor contábil, mas pelo valor de mercado, você aí tem também uma tributação. Então, você antecipa antes de ocorrer um resultado, antes de você ter essa distribuição. Cuidado com isso. E também a mesma sistemática é quando nós temos aqui um bem que nós temos que integralizar no capital de empresas que estejam situadas no exterior. A mesma situação. Muitas vezes, eu falei para vocês da devolução do patrimônio, mas quando você tem essa integralização, muitas vezes a pessoa física aqui no Brasil tem determinado imóvel, vai investir numa pessoa jurídica, precisa integralizar o capital lá no estrangeiro. Aí o que ele faz? Hoje, ele integraliza conforme o valor contábil. Depois que estiver dando lucro, haver a distribuição de lucros e dividendos, aí sim você tem a tributação superior. Mas quando você tem aqui, nesse caso, já tributando conforme o valor de mercado e não o valor contábil do bem, você tem aqui uma antecipação. Então, o governo ele já está tributando algo que ainda nem ocorreu, que foi aqui, o lucro auferido e a distribuição, tá? Então, é algo que também nós estamos criticando bastante no âmbito dessa proposta, tá? Outra situação também é quanto à tributação da venda indireta de bens no Brasil por meio de empresas no exterior. Então, antes nós tínhamos uma isenção, aliás, temos uma isenção na atual sistemática, e com a reforma tributária, essa proposta, nós vamos ter a tributação do imposto de renda, tá, gente? E é muito comum, por exemplo, nós termos uma parceria entre o empresário brasileiro e o empresário estrangeiro, para nós termos aqui, de fato, a concretização de um negócio jurídico. Então, você tem a pessoa estrangeira participando do negócio, e a partir de agora, dessa reforma tributária, quando você tem o negócio sendo concretizado
por meio de uma venda indireta, segundo a proposta, você tem, na verdade, aqui a tributação do imposto de renda, algo que atualmente está isento, tá? Então, nós estamos diante de uma venda indireta que vai gerar a tributação no Brasil. Isso, gente, acaba, de fato, desestimulando o investimento estrangeiro no nosso país. Então, mais um ponto aqui que eu destaco. E agora, para vocês terem mais uma ideia de como essa proposta ela vem prejudicando bastante a todos nós também temos a tributação de operações nos mercados financeiros e de capitais. Então, antes da proposta da reforma tributária, tudo era tranquilo. Nós tínhamos aqui uma isenção, hoje nós temos, mas agora com essa proposta nós estamos todos desesperados, nós temos uma isenção do imposto de renda na distribuição de resultados de fundos imobiliários, tá? Então, atualmente, nós temos essa isenção. Mas, com essa proposta, nós vamos ter a tributação do imposto de renda. Então, em vez de nós termos uma isenção, passa a ser tributado numa alíquota fixa de 15% a partir de 2022 e uma apuração trimestral, tá? Então, aqui mais um ponto, para o governo. É interessante também, que nós também temos o fim da isenção nas operações com cotas desses fundos de investimentos por estrangeiros, então vai passar uma alíquota de 10%. Isso se nós tivermos o valor sendo recolhido até o início do ano que vem. Por quê? Porque nós temos eleições em 2022. Então, o governo, de fato, ele precisa arrecadar mais por conta dessa campanha eleitoral. Então, se você tem um pagamento do saldo remanescente até o começo de 2022, você tem um desconto, podemos dizer, a alíquota, em vez de ser 15%, vai para 10%, tá, gente? Aqui é algo muito complexo. Então, nós também temos os fundos abertos, que qualquer pessoa pode investir. Então, vamos ter o fim do Come Cotas em relação à antecipação do recolhimento, Então, em vez de nós termos aqui em maio, nós vamos ter apenas em novembro, tá, gente? Cuidado com isso, porque esse Come Cotas, na verdade, ele é algo bem complexo no âmbito da tributação das pessoas jurídicas e principalmente quanto aos fundos de investimento, porque você demanda a contabilidade, daí você tem antecipação, enfim. Então, esse fim do Come Cotas em maio é algo benéfico que eu destaco aqui para vocês, mas é algo muito tímido. Apenas, então, o recolhimento, a apuração e recolhimento em novembro, que nós vamos ter aqui, de fato, de acordo com a nossa proposta. Bom, além dessa situação envolvendo os fundos de investimento e Come Cotas, nós também temos aqui os fundos fechados, multimercado, que são tributados a alíquota de 15%, tá? Também nós teremos aqui que esses fundos fechados, diferentemente do que ocorre hoje, que eles não estão sujeitos ao Come Cotas, mas estarão sujeitos ao Come Cotas em novembro, então essa situação da apuração e pagamento do imposto de renda e previsão de tributação do saldo em estoque em 2022. Só que se chegar no início de 2022 e recolher, você antecipar, você vai ter aí uma alíquota de 10% e não uma alíquota fixa de 15%, tá? É o que eu falei para vocês, campanha eleitoral de 2022, a presidência, governo do estado, enfim, é tudo que nós, de fato, estamos já vivenciando. Bom, já falei para vocês quanto à questão do lucros e dividendos. Também nós temos aqui o fundo de investimento imobiliário, também mais uma isenção que cai por terra, que não vai mais existir. Então, fim da isenção sobre os rendimentos distribuídos à pessoa física, no caso de FII, que são os fundos de investimentos imobiliários com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022. Tributação dos demais cotistas. Então, nós vamos ter aqui que hoje de 20 vai para 15 a partir de 2022, tá? Então, cuidado com isso. E o fundo de investimento em participações, que passa a ser tributado como pessoa jurídica quando não enquadrados como fundos de investimentos, de acordo com as regras da CVM. Gente, essas são as principais situações que eu trago aqui para vocês quanto a essa proposta, tá?
Então, muito cuidado. O que mais me chama a atenção aqui, de fato, é o aumento da carga tributária. Nós vamos ter, de fato, esse aumento da carga tributária, não é brincadeira. Uma coisa é você agradar a população, né? Agradar a população, os eleitores, por conta do aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, mas é algo que nós vamos ter um ganho significativo de R$ 100 praticamente por pessoa, se nós formos levar em consideração os cálculos. E para manter esse benefício para as pessoas físicas, as pessoas jurídicas elas vão acabar sendo bem oneradas e por conta disso nós vamos ter aqui a fuga do capital estrangeiro cada vez mais no nosso país e também a tributação exacerbada das pessoas jurídicas que vai resultar na falta de criação de empregos e também do desenvolvimento econômico do nosso país. Bom, eu queria trazer esse panorama para vocês. É um panorama que eu acredito que foi simples, né? Alguns temas aqui que não são muito discutidos no nosso cotidiano de concursos públicos. Como vocês sabem, o livro ele não é apenas para concurso público e OAB, mas também para a prática da advocacia tributária, para os meus colegas advogados. Então, é algo que eu destaco aqui de suma importância, não apenas para a seara do direito tributário, mas principalmente para a parte de investimentos estrangeiros. O que nós precisamos focar agora é um desenvolvimento econômico do país, buscar cada vez mais investimento estrangeiro. E dessa forma que a proposta ela foi apresentada, nós não vamos ter de fato essa busca pelo capital estrangeiro no nosso país. Não vamos estimular, estamos desestimulando. E estamos indo na contramão de todos os países, de todos os Estados membros da OCDE. Lógico que algumas normas, como eu mencionei aqui para vocês, como no caso antidiferimento, normas de contrárias à evasão e sonegação, ok, tudo bem. A proposta, ela traz alguns aspectos interessantes, mas, como um todo, não é uma proposta de reforma tributária que nós devemos levar a sério, tá? Para ser aprovada. Então, é algo que traz uma grande preocupação para nós tributaristas. Lógico, estamos levando a sério porque foi proposta pelo governo federal, está lá no Congresso Nacional. É lógico que pode ser aprovada? Pode, mas eu acredito que não. Eu acredito que dessa forma aqui não passa, porque não é uma proposta benéfica ao país como um todo, tá, gente? E nós precisamos difundir cada vez mais isso a partir das nossas ideias, a partir de um estudo mais aprofundado, para que a população como um todo saiba dos pontos negativos dessa proposta de reforma tributária enviada pelo Congresso, essa reforma fatiada. Como vocês sabem, eu sou adepta à PEC 45 de 2019. É a proposta que eu levanto, né, a bandeira para ela. Também tem o Simplificar Já, que na verdade ainda não é uma proposta, mas é uma ideia que nós também estamos debatendo e eu também sou adepta do professor Alberto, que é inclusive a auditora aqui do município de São Paulo. Então, nós temos várias ideias, vários debates benéficos para o nosso país. Nós não podemos admitir que uma proposta como essa seja de fato aprovada, tá? Essa reforma fatiada do governo federal, que de fato só vem a trazer problemas maiores para o nosso país. Então, nós não estamos numa faixa de zero de desemprego. Pelo contrário, ultimamente nós estamos batendo recordes de desemprego, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Lógico, tem uma perspectiva de crescimento do PIB para esse ano? Tem, mas nós precisamos, de fato, desonerar cada vez mais o contribuinte, não onerá-lo. Então, não basta você simplificar para uma parcela da população que nem sabe o que está acontecendo de fato, porque está aumentando a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, mas não sabe de tudo isso que está acontecendo. Legal, né? Vai para R$ 2.501. Então, a isenção. Tudo bem,
até, né, 2.500, a partir de 2.501 centavos é tributado. Ok, mas nós temos muito mais a perder se essa proposta ela for aceita dessa forma. Então, aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, mas vai, né, prejudicar aqui as pessoas jurídicas e afastando cada vez mais investimento estrangeiro no nosso país. Gente, então o assunto do livro Diálogo sobre Direito Tributário e Financeiro, essa nossa live do dia 2 de julho de 2021, faz uma semana que essa proposta foi enviada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, além da nossa live do projeto Estude com o Autor da editora Juspodium, que toda sexta-feira o livro está em oferta, basta você inserir o cupom de desconto na aquisição do livro, no momento do pagamento. Você também tem essa live gravada e disponibilizada para os leitores do livro como uma nota de atualização. Tudo bem? Gente, muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando do livro. Escrevi com muito carinho. Ele está bem maior do que a primeira edição. Espero que a terceira edição cresça também, quem sabe, né? Se nós tivermos, acredito que sim. Mas a segunda edição ela está muito bacana, porque além do direito tributário, nós também temos o direito financeiro de forma bem simplificada e detalhada, como vocês bem sabem. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessas minhas explicações referentes à proposta de reforma tributária, a segunda parte da proposta de reforma tributária enviada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso Nacional na semana passada. Até mais.